E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para abordar um dos, talvez, eu não sei se eu faço 2 ou 3 vídeos da coletiva do Caixinha, porque particularmente eu achei muito boa. É claro que a gente até brinca, né? Chega um técnico novo, todo mundo sempre se empolga, né? Mas um técnico que, com todo respeito aí aos últimos que passaram nos últimos anos, mostrava um entendimento muito maior, não só de futebol no geral, mas do Santos em si, culturalmente falando, e que mais que o entendimento, consegue aplicar isso dentro de campo. Porque às vezes você vê um técnico chegando aqui, não, que a gente vai jogar para frente e tal, o cara fala por falar porque ele não tem condições de aplicar isso no time dele. E o Pedro Caixinha já fez no Bragantino, mostrou um discurso bem interessante, claro que na prática a gente ainda tem que ver, mas é bem interessante escutar alguém que realmente entende do futebol como um todo e dos motivos de estar aqui. Escutar essa pessoa falar é muito interessante. E eu falei que ia fazer 3 porque 3 pontos me chamaram a atenção. O principal, a entrevista é muito boa, tá? Vale a pena escutar ela na sua grande parte. Aí tem 1 hora, tá na Santos TV. Na verdade são 50 e poucos minutos aqui. Os primeiros 10 praticamente é só 10, 8, sei lá. Só aquela musiquinha de introdução. E ainda tem uma pequena declaração do Pedro Martins antes também, que não foi muito relevante hoje. Mas vamos começar, e o vídeo de hoje é falando sobre a marcação pressão, a marcação no campo de ataque. O Santos atacar a bola. E eu até vou abrir aqui o texto que o Santos publicou, né, anteontem, acho que foi, quando eu dizia, né, sobre aqueles conceitos que o Caixinha tinha. Um texto que eu particularmente gostei, achei bem interessante do Santos fazer. E a minha pergunta foi sobre o item 3, que é o não termos a bola, recuperar a bola, defender para frente e pressionar a saída rival. Eu perguntei sobre isso, um pouquinho mais elaborada, e a resposta no Caixinha a gente vai comentar aí, mas antes vocês vão escutar. Boa tarde, Caixinha, aqui à sua esquerda, Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Eu queria voltar ainda na reportagem que foi citada aqui no começo, que o próprio Santos fez, mais especificamente no item 3, que é o não temos a bola, recuperar a bola, defender para frente, pressionando a saída rival. No Bragantino você teve um trabalho que era muito conhecido por pressionar muito o adversário na frente, né? E aqui no Santos, não estou pedindo para você criticar trabalhos anteriores, claro, mas tinha uma reclamação muito grande disso, que o Santos faltava marcar em cima principalmente. Eu queria saber se você podia explicar um pouquinho mais desse item e se você acha que com esse elenco atual você consegue aplicar esse conceito de forma mais completa. Obrigado. De maneira nenhuma eu vou criticar nem analisar situações anteriores, até porque cada treinador tem a sua visão de jogo, tem a sua maneira de trabalhar, e isso eu nunca entrarei por aí. Mas nós, constantemente na nossa vida, avaliamos sempre. O que posso fazer é, comparativamente à primeira semana que cheguei ao Red Bull há 2 anos atrás, onde a direção do treino foi exatamente a mesma, porque os princípios, os comportamentos que queremos são esses, e aqui, comparando, já fizemos, por exemplo, o defender para a frente, o comportamento de defender para a frente, e já fizemos o comportamento do tiro de meta. E aqui verificamos que a capacidade de entendimento e execução foi maior. Foi maior neste sentido. Então deixe-me dizer, no momento em que não temos a bola, é o adversário que a tem, nós dividimos em 4. O primeiro é o tiro de meta, porque queremos pensar sempre o mais próximo possível do golo adversário. E no tiro de meta toda a gente já sabe, não é novidade nenhuma, nós marcamos individual nesse momento. As referências são individuais de pressão, para depois, quando a bola entrar na determinada zona, possamos concentrar e criar uma zona de pressão. Revejam aquilo que foi o primeiro ano nosso no Red Bull e revejam o Brasileirão do ano passado. Quantas equipas passaram a adotar essa mesma medida, comparando uma competição com a outra? Nós vamos querer ser fortes nesse momento. Depois, se queremos que a equipa seja proativa, não podemos estar na espera do adversário. Na espera que o adversário nos ataque, para nós podermos defender numa determinada zona. Queremos ser nós a atacar a bola para a frente. Então, queremos que a equipa jogue num bloco alto. Para a equipa jogar num bloco alto, a última linha tem que estar na linha do meio campo. O meio campo marca o impedimento. Temos que ter a capacidade de fazer o balanço alto com o nosso lateral lá em cima. Temos que ter a capacidade para que os nossos pontas não baixarem muito. Têm que ir pressionar os zagueiros. Por aí afora, são comportamentos que trabalhamos. E, maioritariamente, queremos ocupar o meio campo ofensivo com
com estes dois momentos, num grande momento em que não temos a bola. Temos que passar por momentos em que o bloco está médio? Claro que vamos ter que passar e vamos ter que o dominar. E aí vamos ter que marcar zonas de pressão em função de situações definidas. Vamos ter que passar momentos em que defendemos o nosso golo e o bloco está abaixo? Claro que vamos ter. E vamos ter que saber fazê-lo também nessas circunstâncias. Mas aquilo que queremos maioritariamente é que a equipa ocupe um meio campo de ataque. E essas duas, tiro de meta quer dizer que estamos a chegar muitas vezes à área adversária, certo? Estamos a finalizar. E ganhar a bola próximo do golo adversário também nos permite o outro ponto que trabalhamos hoje, que é quando recuperamos a bola. Ganhamos a bola, a prioridade é que o primeiro passe seja executado para a frente na direção do golo, estando mais próximo e com menos adversário a vencer, se calhar a probabilidade de êxito também aumenta. Então estas são as ideias e comparativamente àquilo que fizemos num clube e noutro, podemos ter diferentes recursos, podemos ter até diferentes conteúdos do treino na direção, mas no fundo o comportamento que estamos a perseguir é exatamente o mesmo. Então, como eu disse, eu particularmente gostei muito de escutar o Caixinha falando dos mais variados temas ali sobre elenco, forma de jogar, forma de atacar, né, e tudo mais. E nessa minha pergunta mais específica, o que me chamou a atenção na resposta dele foi o encaixe individual. É verdade, a gente até mostrou no vídeo aqui, né? O time do Bragantino dele encaixava, marcava individual lá, com os pontas subindo às vezes nos laterais, às vezes no meia, quando o time retorna com o meia para sair jogando. O centroavante sempre no primeiro zagueiro, às vezes um dos meias dele também marcando outro zagueiro, depende muito, mas o encaixe é individual, é isso que importa. E aí o que ele fala de levar para a zona de pressão, que é, por exemplo, acho que tem uma saída de bola naquele jogo Flamengo e Bragantino e Flamengo no caso, que foi em Bragança, né? Que é levar a bola a uma zona de pressão e aí todo mundo marcar, todo mundo ali da zona para tentar roubar, né? Eu acho que ele faz isso em alguns momentos naquele jogo, quando vai para o lado esquerdo, por exemplo. Acho que num exemplo específico que eu usei naquele vídeo, o Bragantino faz exatamente isso. E eu achei muito interessante ele dizer que quer trabalhar esse conceito aqui. Por quê? A gente passa para o outro ponto. Se você leva para uma zona de pressão onde você tem mais jogadores seus, e os seus jogadores, se não tem mais, mas pelo menos estão conseguindo coordenar os movimentos juntos, né? Tipo, todo mundo consegue fazer o mesmo movimento para fechar os espaços e roubar essa bola, em teoria você vai ter vantagem. E aí o outro ponto que ele chama a atenção é, quando roubar a bola, o primeiro passe ser sempre para frente. Porra, isso é excepcional, porque se você rouba a bola na frente e de repente trava e volta, toca a bola para trás, você já perdeu alguns segundos valiosos ali, né? Porque você já voltou a bola, você já deu tempo do adversário voltar e se recompor na sua defesa. Então, se você rouba e coloca na frente para algum companheiro seu, em teoria, todo mundo vai correr para frente, do seu time, claro, e o adversário vai ser pego saindo, né? Ou seja, ele está saindo, ele vai ter que virar e correr para trás para marcar, o que é um grande problema. Claro, vai ter momentos que talvez você roube a bola e não tenha ninguém para soltar para frente, vai dar uma atrasada, normal, mas o conceito de tentar implementar essa roube e vai para frente é muito interessante, na minha opinião, é claro. E outra coisa que eu gostei dele falando foi que não vai ser sempre que a gente vai conseguir marcar lá em cima. Eu entendo que um momento ou outro, eventualmente, é claro que o Santos vai precisar marcar num bloco mais baixo, no bloco médio, ou até baixo em certos momentos. Acredito que poucos, mas isso vai acontecer, inevitavelmente. Você vai ter um jogo que o seu time não vai estar bem, você vai ter um jogo que o adversário vai estar muito bem, de repente, é normal, é óbvio, né? Mas, pelo menos, não vai ser uma coisa de acontecer igual com o último técnico do Santos conseguir fazer isso, ou tentar fazer isso, muitas vezes nem tentava, por 5, 10 minutos, de marcar lá em cima e depois só esperava. Inclusive hoje, né, a apresentação, não sei se foi ao mesmo tempo, mas também teve a apresentação do Carille lá no Vasco e ele teve a pachorra de falar, né, que eventualmente poderia marcar em cima sim, isso poderia acontecer, poderia jogar para frente, eu não sei aonde aconteceu, aqui no Santos não aconteceu, mas tudo bem, já passou, né. E sobre o Caixinha ainda, então, repetindo, né, gostei muito dessa explicação dele, achei um cara muito didático que quer realmente passar o que ele está explicando para todo mundo entender. E se isso é assim para a gente da imprensa e para os torcedores assistirem, claro, imagine que os jogadores sejam ainda melhor. E aí chega no último ponto deste vídeo, que é
quando ele fala que, eu perguntei também, dentro da pergunta, vocês viram, claro, se tinha como encaixar com este elenco atual. Por que eu perguntei isso? Porque é um elenco um pouco mais velho, com peças, né, que a gente sabe, até perdeu algumas do ano passado, mas um elenco que tinha uma média de idade maior, que estava acostumado a jogar de uma forma completamente diferente. Então, de repente, né, ele acha que não tem como, não sei. Mas ele disse que o entendimento desta primeira semana de trabalho, né, ou seja, as explicações que ele deu, o elenco conseguir assimilar para colocar em prática, foi melhor do que as quando ele chegou no Bragantino. Eu não sei até que ponto ele está falando a verdade, só está falando isso para puxar o saco dos seus jogadores. O que eu nem acho errado, tá? Só comentando. Mas eu escolhi acreditar que os jogadores estão entendendo melhor, sim. E aí eu fico feliz relativamente, porque pelo menos mostra que estão interessados em mudar alguma coisa, principalmente em relação ao ano passado. E até escolho acreditar também, porque em uma outra pergunta, né, ele fala, o Santos pergunta... é que o Santos mandou um negócio aqui, eu vi. O Santos mandou um novo profissional, né, no departamento de futebol, parece que o Fabrício Vasconcelos. Mas depois a gente fala sobre isso, outro vídeo. Voltando a dizer, em uma pergunta, eu peço desculpa, não lembro de quem foi o amigo que fez, mas perguntaram sobre se já teve algum contato antes de fechar. E ele falou, vou ser bem direto, igual eu serei sempre. Teve um contato antes, mas acabou fechando depois. Então, ele foi honesto quando nem precisava ser, né? Ele poderia ter falado, não, a gente só negociou agora. Então, se eu não entendi errado, ele falou isso. Achei bem interessante, por isso que eu escolhi acreditar que realmente ele estava falando a verdade e os jogadores estão entendendo melhor. Veremos isso em prática. Claro que a temporada começa em 10 dias, mais ou menos, né? Jogo quinta-feira, dia 16, contra o... 9 dias, né? Contra o Mirassol. Tem jogo treino contra o Atlético de Minas Gerais na quinta, fechado à imprensa, claro, para todo mundo, ninguém vai poder ver. Ainda é cedo até para dizer que, nossa, esse time já vai ter assimilado tudo e conseguir jogar. Mas é importante ver que eles já estão entendendo, pelo menos de começo, essas situações para conseguir aplicar, porque eu acho que, pelo menos na minha humilde visão, claro, é um conceito muito importante para você conseguir sobressair a falta de peças em alguns momentos. Veremos. Achei bem interessante, bem animador essa coletiva. Como eu disse, talvez tenha 3 vídeos dela, porque foram 3 temas bem diferentes que eu acho que valia a pena se falar. Até o segundo talvez até complemente um pouco esse, mas deixa para amanhã, tá bom? Não sei se a gente... Não, hoje não. A gente volta só amanhã agora, mas deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você puder também, se quiser tornar-se membro. E comente aí o que você achou da entrevista coletiva do Pedro Caixinha, novo técnico do Santos Futebol Clube. Valeu!